vídeo aqui no canal da Educação Física. Meu nome é Alexandre Munhoz e eu vou falar então sobre autonomia e como a gente pode desenvolver um projeto com o objetivo de trabalhar a autonomia, que é uma habilidade essencial pensando nesse mundo pós-pandemia. Mas a gente precisa lembrar, autonomia não é coisa nova não. Antes da pandemia já era essencial, mas muitas pessoas acabavam deixando de lado. Agora ela é mais do que essencial. Sem ela, como que o nosso aluno à distância, no ensino remoto, no EAD ou até mesmo nesse ensino híbrido, ele vai conseguir aprender? Então ele precisa de autonomia. Não dá pra gente pensar esse tipo de ensino que a gente tem agora sem autonomia. Antes dava? Na minha opinião, não. Mas acabava às vezes passando sem estar desenvolvendo, sem estar focando essa questão da autonomia. Mas agora, se você se interessou por esse vídeo, eu acredito que já caiu a ficha, a gente tem que trabalhar então a autonomia. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido para você. Você por um acaso poderia se inscrever no canal? Se inscreve aqui no canal, não custa nada e você ainda me ajuda a continuar produzindo esses vídeos. Então se inscreve aí e vem comigo! Ser um bom professor é se tornar desnecessário. Concorda com isso? Calma se você concorda ou discorda, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Um bom professor, ele ajuda o aluno, a criança, o adolescente, o estudante, aquele que está com você a aprender a aprender. Então, com o tempo, se ele aprender a aprender, ele não vai mais precisar da ajuda do professor. Ele vai conseguir aprender sozinho, a buscar o seu conhecimento sem precisar passar por uma outra pessoa. E muitas vezes a gente acaba se tornando obsoleto, que é o objetivo principal. E isso tudo tem a ver com autonomia. Quanto mais autonomia ele tem, menos ele precisa da gente. E pensando um pouquinho nesse momento que a gente está, não tem como aprender sem estudar. E estudar é uma coisa do aluno, não é do professor. O professor não consegue estudar pelo aluno. Ele não vai conseguir obrigar o aluno a estudar. Ele tem que tentar motivar, incentivar e vai outras palavras aí. O fato é, o professor tem que fazer com que o aluno queira estudar. E isso tem muito a ver com a autonomia. Senão a gente volta lá para a educação bancária. Aula dada, aula estudada, aula não sei o que, não sei o que lá. Vamos colocar o conhecimento dentro da cabeça das crianças. E não é bem assim, até mesmo porque informação tem para todo lugar. É até um problema, porque as pessoas não sabem onde buscar informação, o que eu preciso, porque tá tudo muito disponível e eu tenho que selecionar. E aquilo que eu selecionei, aquele site, às vezes aquilo lá é uma fake news. Às vezes não está dizendo tudo que eu preciso, eu vou ter que ir em várias fontes, isso tudo tem a ver com estudar. Como eu faço para buscar esse conhecimento, aquele conhecimento que eu preciso dentre esse monte de outras coisas. Quase aquela ideia de achar uma agulha no palheiro. É bem essa ideia, porque tem muita informação na internet e na vida dos adolescentes, das crianças, isso está borbulhando. Então não adianta a gente ser mais uma fonte de conhecimento, mais uma fonte de informação. A gente precisa ajudar ele a escolher, a procurar, a buscar, a interpretar, a ter autonomia para achar isso, para pesquisar. Então a gente precisa trabalhar muito a questão de autonomia, principalmente agora, nesse pós-pandemia ou ainda pandemia, né? Mas só para enfatizar um pouquinho isso que eu tô falando, há uns dias atrás, ou para você alguns vídeos um pouquinho mais antigo que esse, eu conversei com um mágico aqui no canal. O objetivo principal era trazer a mágica como um elemento pedagógico para a gente usar nas nossas aulas. Mas, além de mágico, o Márcio Parma, ele também é professor de matemática. E ele me relatou que os alunos dele de 2019, eles tiveram mais facilidade de enfrentar 2020 e não foi com educação física, não, foi com matemática, que é uma disciplina que o pessoal morre de medo. Mas aí o que ele fez? Mágica? Bem, ele usa mágica nas aulas dele, mas não é esse o foco do que eu tô falando agora. Ele trabalhou com os alunos dele a interpretação e a leitura de texto. Ele pegou lá os livros didáticos para os alunos lerem, interpretarem, tentarem fazer os exercícios que traziam lá e ele só dava algumas dicas. Por quê? Esse aluno lendo e interpretando, ele tem muito mais condição de buscar as respostas ele mesmo. Ele não fica dependente do professor, daquela coisa de aula, de ficar dando aula, depositando ali as informações, aquilo que o nosso aluno vai precisar. O que ele fez? Ele ajudou aquelas crianças, aqueles adolescentes a estudarem, a buscar as suas informações, a pesquisar,
a compreender aquilo que está no texto. Então agora, nesse momento que teve de pandemia, os adolescentes tiveram muito mais facilidade de estudar, porque ele não precisava tanto do professor ali o tempo inteiro, ele aprendeu a estudar. As pessoas às vezes têm essa ideia de que o aluno não consegue. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar muito com os meus alunos a questão de jogos e brincadeiras, não só de fazer, mas também de ler. Vamos trazer aqui como que é uma estrutura de um jogo e de uma brincadeira. O que precisa lá? Das regras só? A preparação anterior? O que é que precisa? Vamos trazer alguns livros, vamos ver, vamos ler. Eles podem ler. E aí eles começam a descobrir uma outra coisa. Os jogos, as brincadeiras, os esportes, todos eles têm regras e têm o como fazer escrito. Não precisa de tudo eu estar trazendo para eles. Eles também podem pesquisar, eles também podem estar trazendo para a nossa aula, e o que deixa a nossa aula ainda muito mais interativa. Eles vão trazendo, não é só eu, como professora, que vou estar trazendo as coisas para eles. Eles também trazem, e eles se sentem mais valorizados e são mais protagonistas das aulas. Uma outra coisa que aconteceu na pandemia em 2020 é que escolas que trabalham mais com a autonomia do aluno, da questão do aluno pesquisar, buscar suas informações, elas tiveram mais facilidade no trabalho agora remoto, no trabalho híbrido, eu acredito que também porque eles já faziam esse trabalho híbrido com os alunos. Um exemplo, por exemplo, que eu já falei aqui nesse canal, é a Escola Municipal Amorim Lima. Eles trabalham com roteiro de estudos compartilhado. Essa é uma forma de trabalhar com os alunos, com esses roteiros, que pode dar muito certo, tanto antes da pandemia como agora. Só que agora a gente tem a oportunidade de tentar, inclusive, fazer isso com os professores de outras disciplinas. E eu gostaria de recomendar para você, mesmo que você não consiga fazer esse roteiro de estudos compartilhado de uma forma interdisciplinar, que faça ele disciplinar. E eu vou trazer então um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, ou talvez para trazer outras dúvidas para você. Você que vai ver aí, depois você coloca nos comentários como que ficou. Você pode estar definindo um tema da escola ou você pode estar definindo um tema da sua disciplina. Depende de como que você vai conseguir trabalhar. Como não vai dar para eu ficar perguntando para lá e para cá qual que é o tema que a gente pode estar fazendo, eu escolhi um tema que eu acho que é muito pertinente e que tem muitas possibilidades para trabalhar. E esse tema foi Olimpíadas. Vamos pensar então como que a gente pode trazer um roteiro de estudo compartilhado e trabalhando a autonomia, o tema Olimpíadas. Vamos lá? A primeira coisa que você pode fazer já é elencar alguns tópicos, algumas perguntas que você vai entregar para os seus alunos para que eles estudem, pesquisem e procurem sobre isso. Então você vai explicar para ele como que ele faz uma pesquisa, como que a gente faz essa interpretação, o que a gente precisa escolher e selecionar naquela pesquisa para trazer nas nossas aulas. Só para não ficar aí tudo jogado, não ficar só subjetivo, vou trazer aqui um pequeno roteiro, por exemplo esse. Qual é a história das Olimpíadas? Quais são os esportes que tem nas Olimpíadas? Significa que não todos os esportes estão nas Olimpíadas? Isso pode ser uma problemática depois. Já aconteceu isso na história das Olimpíadas, adiar para um outro ano ou não acontecer? Então eles vão pesquisar isso. Pode ser em casa, você pode estar trazendo essa pesquisa, se a sua escola tiver infraestrutura com computador, de fazer ali na escola. Às vezes tem alguns livros que eles podem estar pesquisando, pode estar sendo feito lá. O interessante era fazer isso em grupo. Nessa questão de como nós estamos fazendo agora, eu não sei se a gente consegue fazer em grupo, até mesmo porque tem essa questão do distanciamento. O que você pode estar fazendo é fazer algumas pesquisas individuais em pequenos grupos, eles vão colocar o que é comum e o que está faltando, fazer um texto ali comum entre eles e depois no grupo maior fazer isso. Mas cada escola vai ter sua realidade, cada sala vai ter sua realidade, você vai ter que ver aí o que é melhor para você trabalhar com seus alunos. Depois que todo mundo fez a pesquisa, seja em grupo ou individual, você vai fazer ali um grande grupo, porque agora vem a parte do roteiro compartilhado, eles vão compartilhar. Mas esse compartilhamento não é simplesmente falar, fazer uma exposição, nada disso. Eu vou falar o que eu encontrei com relação a esse roteiro e depois o outro colega vai pegar e pensar, poxa, eu não achei isso, eu não pesquisei isso, então ele vai começar a anotar no caderno dele as coisas que ele não viu na pesquisa dele. Então é importante fazer essa troca. E você como professor pode estar sempre perguntando, ô fulano, você viu o que o outro encontrou? O que ele fez? Então você não só faz a exposição, mas depois da exposição você vai estar perguntando, o que o outro falou? Você pega alguns pontos ali que você viu que é um pouco diferente e vai perguntando, para que eles não fiquem ali só ouvindo,
desmotivados. Que eles ouçam realmente, que eles falem, poxa, eu não achei isso, vou colocar aqui no meu roteiro também. Porque é essa a ideia do roteiro de estudos compartilhado, não é simplesmente responder perguntas, mas além de buscar e de fazer essa pesquisa, de ser uma coisa ativa, eles vão compartilhar com os outros, complementar aquilo que eles não colocaram, e o professor pode inclusive propor para eles, vamos então fazer um outro, vamos fazer um outro texto que seja mais coletivo, com aquilo que foi pesquisado e que precisa constar na nossa pesquisa, no nosso trabalho. E depois de fazer essa pesquisa, você pode agora problematizar com eles alguns pontos principais. Por exemplo, por que não aconteceu em 2020? Será que vai acontecer em 2021? Isso já aconteceu antes? Se eles já trouxeram isso na pesquisa, a gente pode estar perguntando, mas quais foram as circunstâncias? Foram as mesmas? O que aconteceu? E você pode estar trazendo outras problematizações dentro disso. Como, por exemplo, como foi a entrada das mulheres nas Olimpíadas? Será que foi na mesma época? Será que aconteceu do mesmo jeito? Como a mídia dá visibilidade para as mulheres no esporte? Você pode problematizar também a questão do racismo, a questão das Olimpíadas adaptadas, que é a Paralimpíada. Como todo esse adiamento influenciou na vida dos atletas? Será que é a mesma coisa se fosse em 2020 para 2021? Será que ser atleta é ser imune ao Covid? Então a gente pode estar trazendo essas problemáticas, conversar com os nossos alunos, mas não precisamos ficar só na conversa, a gente também pode trazer algumas práticas. Mas como fazer prática nesse momento de distanciamento? Isso não precisa ser uma resposta do professor, isso pode ser inclusive uma pergunta que você jogue para eles. Como que a gente pode vivenciar as Olimpíadas, os Jogos, o esporte dentro desse momento que a gente está vivendo? Você, como professor, pode trazer isso como problema. E os alunos podem trazer várias ideias. Não necessariamente a gente vai precisar usar todas elas. Porque pode chegar e falar, não, mas essa ideia aqui ela não dá certo por causa do protocolo. Mas pro caso de faltar algumas ideias, eu vou trazer já algumas aqui nesse vídeo. Por exemplo, nós podemos estar trabalhando o futebol, o futsal, o pé-bolim, o futebol de botão. O futebol, cada um no seu quadrado, e aí a gente não pode estar passando pelo espaço do outro. Por que eu estou falando bastante aqui com relação ao futebol? Porque a gente não usa as mãos e fica muito mais tranquilo de não ter tanto problema. Existe um material, mas é um material que está sendo usado nos pés e isso não vai influenciar tanto a questão dos protocolos. Mas a gente também pode fazer os esportes de mão colocando espaços determinados. O vôlei, por exemplo, a gente pode diminuir a quantidade de jogadores, com espaços que cada um tem que dar conta. Pode usar uma luva, pode usar alguma coisa na mão, como por exemplo o sorvebol, que usa um cone, ou o zebol, que usa o tipo de uma luva. A gente pode estar trabalhando isso. E pode inclusive adaptar algumas regras. Por exemplo, é falta se colocar a mão na boca. Ou é falta se eu sair do meu quadrado e invadir o quadrado de outra pessoa. Se eu tocar a outra pessoa, então a gente pode adaptar algumas faltas e aí até trazer a problemática. Por que existe falta? Qual é a função dela no jogo? E eles podem inclusive depois no momento híbrido, no momento em casa, tentar trazer um texto para você. Por que é falta? Por que não é? Por que surgiram as faltas, né? Qual é a função dessa falta aí no jogo? Os jogos de raquete também são muito interessantes de estar trabalhando nesse momento, porque não tem uma troca muito grande de material, se você tiver material em quantidade apropriada, logicamente. Mas, por exemplo, o badminton, o tênis, o próprio zebol, a gente pode estar trazendo como adaptação do tênis, como o tênis de mesa, por exemplo, que tem aí uma distância maior. Nós também conhecemos aí os esportes individuais, atletismo, nós podemos trazer o atletismo, que tem várias provas que não tem esse contato um com o outro, e eles podem estar vivenciando sem muita dificuldade. E você pode propor para os seus alunos, vamos inventar jogos de pandemia. Nós podemos inclusive fazer uma competição com esses jogos de pandemia. Alguns jogos já são assim muito mais fáceis, eu acredito que o pessoal fez bastante em 2020. O xadrez, que inclusive cada um pode jogar da sua própria casa ou da escola, de um computador contra outro computador. Eu tenho até um vídeo nesse canal que fala sobre o Lichess, que é uma forma da gente fazer campeonatos aí à distância. Se os seus alunos tiverem um pouquinho mais de poder aquisitivo e você puder trazer outras coisas, por que não fazer algum campeonato de videogame mesmo?
jogar o FIFA e outros aí que vocês podem estar fazendo, inclusive à distância. É possível transformar as estafetas em algumas provas, algumas competições para nossa Olimpíadas de pandemia. A ginástica, a gente pode colocar a ginástica rítmica usando materiais individuais sem precisar ficar trocando. A própria ginástica mesmo. Você pode estar trazendo essa questão dos esportes combinatórios e eles podem selecionar, esses serão os movimentos que a gente pode fazer, vamos montar uma sequência, uma apresentação e de acordo com a execução nós vamos ter ali uma nota e eles podem entender até um pouquinho melhor como é essa ginástica. Você pode estar trazendo as lutas com o kata, a capoeira fazendo a distância um pouquinho maior, lutas de longa distância como por exemplo a esgrima. E as regras podem ser combinadas com os alunos para que isso fique mais interessante e fique ainda mais significativo para eles. Elas também podem ser trabalhadas como um tema principal. Eu não preciso trabalhar capoeira dentro da Olimpíadas. Foi uma opção que eu fiz aqui, mas a própria capoeira pode ser esse tema principal. A própria ginástica pode ser esse tema principal. O circo, não posso deixar de falar dele, também pode ser aí esse tema principal que a gente pode estar trabalhando com os alunos. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo e deixar como proposta principal é que se você trabalhar com um tema, ele vai melhorar a sua aula, vai deixar ela mais significativa e vai tirar um grande problema da maioria das pessoas, que é ficar procurando a atividade. Quando a gente trabalha atividade pela atividade, sem um tema central, ela fica desmotivante, fica mais difícil para o professor, o que eu vou fazer depois, porque eu tenho sempre que ficar criando atividade, procurando atividade, mudando, hoje eu fiz uma, amanhã eu tenho que fazer outra. Mas quando a gente traz isso dentro de um tema principal, os alunos te ajudam. Eles também são protagonistas desse aprendizado. Tanto você aprende quanto eles também ensinam. Você pode muito aprender com eles se você abrir essa oportunidade para que eles também façam parte disso, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, trazendo, propondo, guiando o próprio aprendizado. E por isso, então, a gente está falando sobre autonomia. Autonomia é isso. Eu não sou alguém passiva esperando sentado no mesmo lugar. Eu também participo, eu também sou ativa nisso. Por isso que a autonomia é tão importante. Então não deixe de focar na habilidade autonomia para trabalhar com seus alunos. E se você colocar alguma coisa em prática que você viu aqui nesse vídeo, coloca depois aqui embaixo nos comentários como que foi a atividade. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!